Boa noite, bem-vindos ao primeiro PCM de 2023 e hoje temos um programa outra vez para o outro lado do Douro. Boa noite, Luís, e bom ano. Muito bem, muito obrigado, para ti também. Hoje temos mais um programa que te escolheste, Ana. Epá, aconteceu, as histórias aparecem e eu acho que as temos que aproveitar. Nós vamos hoje novamente ao Douro Sul, vamos até ali da Taboaço, outra vez. Taboaço tem tido uma obra interessante no nosso programa, também talvez porque aconteçam lá coisas interessantes e que nós queremos trazer para que toda a gente também conheça estas histórias. A de hoje é uma história particularmente interessante, porque é de um viticultor que quer correr o mundo à vela. Ui, Bernardo. Estão bem informados. Só logo com uma pergunta complicada. Isso é um sonho. É um sonho. Mas que eu vou tentar tornar realidade. Mas é verdade, é verdade. Esta é a história que nós hoje temos para conhecer, a história de quem quer se velejar por esse mundo, mas que para já vai produzindo Monte Travesso em formato vinho, em azeite, e também tem um projeto turístico para conhecermos já a seguir. Venha conhecer esta história que vale muito a pena. O Douro está no seu ADN. Nasceu em Lamego, cresceu em Foscoa e vive em Taboaço. A Quinta Monte Travesso é um projeto de família que abraçou e fez crescer. Ainda lhe falta dar a volta ao mundo, mas para já vai recebendo o mundo na sua quinta. Hoje connosco está Bernardo Nápoles e mais uma vez bem-vindo, Bernardo. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Muito obrigado por bela introdução. Sinto-me honrado. O Bernardo cresceu no meio das vinhas, talvez num sítio do mais paradisíaco do Douro, não é? Foi aí que é Foscoa. Sim, foi aí que sentiu que a agronomia, o vinho, a vinha eram o seu futuro. Não, nessa altura ainda era muito miúdo. Em Foscoa vivia até aos 9 anos, já sentia alguma apetência pela agricultura, mas depois foi numa fase posterior, quando os meus pais vieram viver para Taboaço, aí sim senti mesmo o apelo da viticultura. Não é que seja o futuro, que fosse um grande futuro, é um futuro que me faz feliz, mas que é muito difícil de levar para a frente e de rentabilizar, mas encarei na altura como sendo o meu futuro e estou contente por ter seguido esse caminho. Era mais paradisíaco Foscoa ou é aqui embaixo em Taboaço? Não, Foscoa há 40 anos atrás era o fim do mundo. Para chegarmos ao... Não, para um miúdo que quer atividade não será muito bom. E na altura não havia Playstations, não havia telemóveis, não havia... A televisão só tinha 2 canais. Os nossos momentos altos era ir, meu e do meu irmão, era ir a Viseu, acompanhar a minha avó ao cabeleireiro ou então quando os meus pais vinham passar o fim de semana ao Porto, e aí sentíamos mais realizados, havia mais movimento. Mas para chegar da Touça, Vila Nova de Foscoa, até ao Porto há 40 anos atrás, como eu disse, havia dias que se demoravam 6 horas sem qualquer exagero, porque as estradas eram más, tinha que se passar pelo meio da Régua, pelo meio de Mesão Frio, pelo meio de Penafiel, apanhar o trânsito todo à chegada do Porto. Era meio-dia de viagem, era uma odisseia. A própria viagem era uma odisseia, mas depois víamos movimento e não sei o quê, e acabava por ser engraçado. Bernardo, não foi então aí, ainda era muito novo, como estava a dizer, mas foi em Santo Tirso quando foi fazer o curso técnico de agronomia, é isso? Não. Foi aí que sentiu o apelo? Sim, quando viemos para Taboaço, eu vivia na Quinta do Monte Travesso, no meio das vinhas, e disse, não, quero mesmo seguir isto. E então fui para a Escola Agrícola de Santo Tirso e lá fiz 3 anos num curso técnico-profissional que eu acho que fazem falta hoje em dia, as pessoas meterem a mão na massa, e aí
eu senti que realmente é isto que quero. Portanto, foram 3 anos muito práticos. Claro que também havia a componente teórica, mas veio reforçar a vontade que eu tinha. E pronto, depois da Escola Agrícola de Santo Tirso, vim aqui para Pautado, que é uma referência para todos nós. O que é que retira deste percurso? Feito desta forma? Há bocado estava a falar de meter as mãos na massa dos cursos técnico-profissionais que hoje não temos. Então, com esse fator tão vincado, o que é que retira desta formação, feita desta forma? Eu acho que cada momento serve para contribuir para o que nós somos depois mais à frente. Ou seja, o facto de ter metido as mãos na massa na Escola Agrícola de Santo Tirso deu o seu contributo, depois aqui a UTAD deu um contributo fantástico. Quer dizer, tudo isto ajudou a construir a pessoa que sou hoje e a moldar-me e a definir certos caminhos que tenho vindo a seguir. Concorda que a UTAD foi importante para rejuvenescer a nossa região? Completamente. Eu digo isso, já disse várias vezes, os colegas da minha geração têm-no dito, e foi ali uma geração que saiu, quer no âmbito da viticultura, quer no âmbito da enologia, que revolucionou completamente o que se estava a fazer no Douro. Sem falsas modéstias, aquele período trouxe jovens para a região, cheios de vontade, bem formados, e que mudaram muito a realidade que era na altura para o que vemos hoje em dia. O Douro é visto a nível internacional com bons olhos e com muita atenção, e muito se deve a esta geração que saiu da UTAD. Claro que anteriormente já havia sido feito algum trabalho, posteriormente também foi feito um trabalho interessante, mas eu acho que sem dúvida a geração na qual eu me insiro, acho que fez um trabalho fantástico e tem vindo a fazer. Bernardo, se a UTAD não tivesse feito a aposta que fez na enologia, na viticultura, o Douro hoje estava mais pobre? Eu penso que sim, com toda a certeza. Claro que o Instituto Superior de Agronomia também fez um trabalho interessante, mas quer dizer, a UTAD está aqui no seio da região, desplotou uma série de coisas que sem a UTAD não teriam acontecido. Muito bem. Curiosamente, o trabalho na Quinta de Monte Travesso não é o seu único trabalho. Ou seja, não é o trabalho a tempo inteiro. O Bernardo trabalha noutros sítios. Há quem diga que sou um bocado louco, workaholic, mas a verdade é que eu nunca trabalhei a tempo inteiro só na Quinta de Monte Travesso. A Quinta de Monte Travesso é o meu projeto de família, mas sempre tive necessidade, quer financeiras, quer também para me abrir outros horizontes, de trabalhar noutras empresas. E é um privilégio, mesmo hoje em dia. Tenho esse privilégio, ou seja, eu trabalho numa grande empresa que é a Symington, que me dá uma visão do Douro da perspectiva de uma grande empresa, e por outro lado tenho a minha vivência a título particular, em que tenho a perspectiva de um produtor mais pequeno. Então eu conjugo os dois mundos e procuro na Quinta de Monte Travesso, obviamente, tentar fazer aquilo que fui vendo nas diferentes empresas onde trabalhei, porque atualmente estou na Symington já quase há 10 anos, mas já pude trabalhar com outras pessoas de referência, nomeadamente o Mário Ferreira, na altura era dono do solar da rede em Mesão Frio, e atualmente é um empresário de sucesso em Portugal. Depois trabalhei durante 7 anos com uma empresa espanhola que também me deu um know-how bastante bom, mas sem dúvida a Symington é agora uma referência para mim. Somos os maiores produtores de vinha de montanha no mundo. Dentro da região do Douro somos o produtor dos vinhos do Porto
de classe superior mais destacados, portanto a Symington tem-me aberto muitas portas e tem-me proporcionado ver coisas que só pela Quinta de Monte Travesso não viria, não é? Portanto, só para percebermos, Bernardo, tem 40 horas de trabalho, ou mais, conforme os comuns mortais. Depois chega à sua quinta, ainda vai tratar das exportações, porque vende para fora do país o vinho, não é? Vai ver como é que estão as vinhas, vai passear pela vinha, ver como é que estão os trabalhos, faz isso tudo ainda. E muitas vezes antes até de ir para o seu emprego. Sim, houve uma altura que aí estava... Era muito violento, não aguentei esse ritmo. Fazia os tratamentos pela manhã, depois ia trabalhar, fazia tratamentos ao final do dia, atendia turistas, mas houve uma altura que tive que abrandar. A idade também já não é a mesma como quando saí aqui da UTAD, mas mantenho um ritmo de trabalho bastante forte, mas por outro lado tenho os meus escapes, e isso, para quem nos estiver a ouvir, acho que é fundamental. Ou seja, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço, não faço porque tem que ser, faço com prazer, mas de vez em quando vou nadar, de vez em quando vou fazer vela, estou com os meus filhos, tenho uma série de atividades que equilibram, não é? Que equilibram tudo isto. Mas isto dá quantas horas diárias? É preciso um bocadinho de organização. Nunca senti a necessidade de se dedicar exclusivamente ao Monte Travesso? Houve alturas que sim, mas não me arrependo do percurso que tenho feito. Portanto, neste momento acho que estou a conseguir, entre aspas, dar conta do recado das duas profissões, se lhe pudermos chamar assim, e a minha formação, aquilo que os meus pais me ensinaram, a minha vivência, diz-me: se um dia eu não conseguir ser capaz de estar ao nível profissional que a Symington exige, ou outro empregador, sou eu o primeiro a retirar-me. E neste momento acho que consigo dar uma boa resposta aos dois lados, não é? É preciso gostar-se muito disto para fazer isto desta forma ou não? Claro que sim, tem que haver muita paixão. Não tem outra hipótese. É. Se não houver paixão, se não houver muito amor àquilo que se faz, metade das forças são perdidas, não é? Eu vou buscar muita força porque tenho gosto no que faço, ou seja, a maior parte das vezes eu não faço, como eu disse no início, porque tem que ser, ou porque não. Tem que ser feito, está ali, não é? Está no sangue. É isso. Diz que é uma quinta pequena, mas com muitas histórias. Que histórias são essas? Isso eu conto muitas vezes. A quinta é pequena, mas terá uma dimensão média para o Douro. Mas de facto tem muitas histórias, porque quem nos for visitar tem uma série de recantos, tem pequenos museus, quer dos equipamentos que eram usados antigamente, quer depois museu propriamente dito da nossa família, onde aparece a farda de um dos meus bisavós, fotografias de outro, uma biblioteca com imensos livros, que vai-se percorrendo a casa e vêem-se imensas coisas dos nossos antepassados. E depois também a parte da adega tem história, tem os lagares, há muita vivência, ou seja, felizmente nós temos crescido no enoturismo, temos aumentado o número de visitas, mas eu acho que temos tido o bom senso de preservar a tal história da casa e das tradições que haviam. Quem nos for visitar ainda vê claramente a autenticidade lá na quinta. Não é um projeto que apareceu agora do nada e que está muito profissionalizado. Está profissionalizado, sim, mas mantendo todas estas raízes e toda esta história que falou no início. Afinal de contas, o Bernardo é já a quarta ou quinta geração que está naquela quinta. Eu sou a quarta. A quarta. Os seus filhos já são a quinta. Exatamente. Pois é verdade, são muitos anos a contar e a acumular histórias. Há lá alguma coisa assim que sempre que passa por ela lhe recorda algum momento especial? Não, às vezes quando estou desanimado olho para as coisas que tenho feito ultimamente
porque às vezes o desânimo também aparece. Há contas para pagar, há alturas mais tristes, mas eu olho e digo, caramba, já consegui ter um vinho no mercado que vai sendo conhecido, tenho um enoturismo que é procurado, e agora tenho as casas que me enchem de orgulho. Temos 2 casas de campo que estão francamente muito bonitas, bem enquadradas, com toda a tradição da região, mas com muito conforto, e então são esses elementos que me animam. Muito bem. Como é que alguém que não sabe nadar se dedica à vela? É lá, isso foi mesmo. Só para mudar agora aqui um bocadinho de assunto. É verdade, isso é completamente verdade. Pesquisaram muito bem. Pois, de facto, eu gostava de ir para a vela, mas era muito medroso. E então, um amigo do meu pai mete-me num barco e eu, cheio de medo, não quero. E ele dizia, eu não quero porque não sei nadar. E ele rapidamente me desargumentou e disse, lá, tu quando vais andar de avião também sabes voar, aqui também não precisas de saber nadar. E então, aos poucos, eu perdi o medo. Claro que depois aprendi a nadar, mas a vela foi uma paixão também enorme, foi e continua a ser, e comecei muito miúdo, com 11 anos, a andar nos Otimistas, que é os primeiros barcos para a iniciação. O Bernardo chegou a ser campeão nacional, vice-campeão europeu e ainda disputou 5 campeonatos do mundo. Levou isto muito a sério. Mais uma vez, levava com muito prazer. Então, treinava naturalmente e as coisas foram fluindo, e tive a sorte de estar nos campeonatos certos, numa altura em que tinha boa preparação, e felizmente conquistei esses troféus com muito me orgulho. Mas pronto, já foi uma época. Com um grande esforço, não é? Porque o Bernardo tinha com cerca de 11 anos, não é? Sim, mas é um esforço diferente. Nessa altura ainda não tinha 2 empregos. Sim, mas já era um esforço grande para a época, não é? Porque, segundo lemos, o Bernardo entrava na Régua, no comboio, saía no Porto, e subia à Rua dos Clérigos, apanhava o autocarro e ia para Lessa para os treinos. Coisas que hoje em dia é impensável vermos nos nossos miúdos. Isso mesmo, isso. É uma mensagem que também acho que é importante deixar aqui para os miúdos, para quem nos estiver a ouvir. Que eu com 11 anos fazia esse percurso que disse, e vejo hoje em dia os miúdos menos soltos, muito agarrados aos telefones. Os meus próprios filhos, acontece isso. Com essa idade foi possível fazer isso. Portanto, hoje em dia os miúdos também têm que ser um bocadinho mais libertos. Contra mim falo, mas é esse testemunho que também gostava de deixar. Se eu conseguir, é possível que os miúdos de hoje em dia também o façam e tenham outros horizontes, e que nós pais sejamos um bocadinho mais permissivos em libertá-los. Porque este percurso, no fundo, foi feito com o Bernardo a viver aqui no Douro, não é? Sim, completamente. O que relatou é totalmente verdade. Era um esforço grande. Muitas vezes eu recordo-me de inverno, às vezes sábado de manhã não me apetecia fazer aquela madrugada, mas depois pensava no que ia desfrutar a andar de barco, e lá ia eu e ia fazendo todos os fins de semana. O Bernardo, entretanto, teve um bocadinho afastado da vela e agora está a tentar retomar esse gosto. Não é? Ou não? Sempre mantive alguma ligação à vela. A diferença maior que existe atualmente é que não tenho tempo para fazer vela de competição. O que eu tenho feito, e fiz no ano passado, fiz o curso de patrão de costa, então estou a procurar ir obtendo as diferentes cartas de marinharia para juntar à prática que fui adquirindo ao longo dos anos, e então para me lançar ao tal desafio com que iniciamos esta entrevista,
que é mesmo um sonho. Numa primeira fase, obviamente, será fazer a costa portuguesa, fazer o Mediterrâneo. Eu gostava muito mesmo de atravessar o Atlântico, e o tal sonho grande é, já na reforma, fazer uma volta ao mundo à vela. Espero vir um dia dar uma entrevista a dizer que concluí esse sonho. Quanto tempo é que acha que demorava uma volta ao mundo de vela? Já mais fez a conta? Já preparou a viagem? Ou só tem na sua cabeça? Não, vou sonhando com ela. Eu já disse há pouco as fases iniciais, mas eventualmente uma primeira volta ao mundo seria fazer um determinado percurso, regressar de avião, depois retomar o barco. Isto pode se estender por 2 ou 3 anos. Ok. Não seria uma coisa pura e dura, mas não seria o William Fogg. Mas depois então fazer toda a seguida, e vamos guardar 2 anos para isso. Muito bem, cá estaremos. Esperemos que o PCM dure até lá. Mas vai durar de certeza. Para convidarmos novamente o Bernardo. Tempo agora para o nosso jogo. Uma palavra sobre Quinta Monte Travesso. História. Uma palavra sobre touça. Infância. Uma palavra sobre vela. Paixão. Uma palavra sobre barcos. É um sonho. Uma palavra sobre Douro. Resiliência. Uma palavra para os jovens viticultores. Perseverança. E uma palavra para quem quiser conhecer a Quinta Monte Travesso. Instagram. E quem quiser provar a Quinta Monte Travesso é só ir procurar. Tem venda online? Ainda não. Estamos a desenvolver um site, mas vai ter. Nesse sentido, sim. Muito bem. Então, hoje em dia, onde é que podemos encontrar o Monte Travesso? Desde logo, à porta de casa, na nossa loja. Depois, em Garrafeiras. Cá em Vila Real temos no Mercado da Vila, que faz um trabalho fantástico. Estamos no El Corte Inglês, em alguma restauração, e depois já, felizmente, em alguns países. Pronto, então já não é assim tão difícil encontrar, é relativamente fácil. Quem quiser conhecer, vem a Barcos. Quem quiser provar, começa pela garrafa e depois vem cá visitar e conhecer onde todo este vinho é produzido, e muitas outras coisas que vamos descobrir na segunda parte do nosso programa. Não perca a segunda parte, que temos muito para contar. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos a falar com o Bernardo Nápoles, ele que é o responsável pela Quinta Monte Travesso. Trouxe-nos inclusivamente um espécimen do vinho que produz na sua quinta, uma quinta que é um projeto de família, também um projeto turístico, que não é a sua atividade principal. Ele tem outra vida para além disto, mas fora de horas tem este trabalho que lhe o apaixona, e é sobre isso que nós queremos agora conversar um bocadinho mais nesta segunda parte. Bernardo, como é que definiria a Quinta Monte Travesso? Eu acho que esta pergunta é tão larga, pegue-lhe onde achar melhor. Não, desde logo é uma quinta carregada de história, em que se sente um Douro cheio de tradição ainda. Na viticultura tem diferentes tipologias de vinha. Apesar de ser uma quinta pequena, nós encontramos patamares tradicionais, patamares já mais recentes, só de um bardo, vinhas ao alto, os pilheiros, que há muita gente que desconhece, que são videiras encastradas nas paredes, e depois aquilo que eu chamo o coração da quinta, é uma vinha velha, preservada por nós já há muitos anos, com bastante custo, mas que é a base do nosso reserva branco Vinhas Velhas, uma vinha de compasso tradicional, com esteios em pedra, em que ainda é lavrada por um macho periodicamente, e todo o trabalho é manual. São videiras que parece que estão quase a morrer, que já não vão produzir nada, mas depois dão uvas com uma concentração e com uma qualidade fantástica, e que nos encanta fazer preservar essa vinha. Todo o trabalho que é feito é manual ainda na sua quinta, não? Ou é só nessa específica?
Nesta vinha velha é totalmente manual. Depois nas parcelas novas já há alguma mecanização, mas nós não estamos na planície e, portanto, Claro. a mecanização tem limites. Por exemplo, a vindima é totalmente manual, a poda também é manual, portanto há trabalhos que nós não conseguimos mecanizar, como genericamente acontece aqui na região do Douro. Bernardo, falou aí de uma coisa que eu, e confesso a minha ignorância ao fim de 38 anos a morar aqui, não sabia o que eram. O que é que são pilheiros? E os pilheiros são plantas encastradas na parede, nas paredes de xisto, em que os antigos usavam isso para aproveitar o máximo possível do terreno. Mas não Normalmente havia cereais na parte de baixo, Ok. e videiras na parede. Muito bem. Era uma forma de aproveitar as paredes. Isto é uma coisa que já não se vê praticamente em lado Em nenhum. lado nenhum. Ou em alguns sítios ainda se vêem os buracos nas paredes, mas tem videiras. E nós estamos a tentar renovar isso e, portanto, plantar de novo para que as pessoas possam ver a videira a sair da parede de xisto. Engraçado. Só em 1996 é que a Quinta começou a produzir vinho, porque até aí vendia as uvas. O que é que fez tomar esta decisão? Não é bem assim. A Quinta produzia vinho do Porto e vendia uvas para vinho do Porto, mas em 96 nós começámos a comercializar, sob a marca Quinta de Monte Travesso, os vinhos DOC Douro. Ok. Exatamente. Tal como muitas outras quintas o fizeram nessa altura. Foi uma oportunidade de negócio, foi a tal geração que falámos no início, que saiu da UTAD e que estava cheia de vontade de começar a produzir os seus vinhos, e eu inseri-me aí, e daí termos começado com a nossa produção de vinhos de Douro. E foi com eles que se aventurou um bocadinho por aí fora. Porquê é que tinha medo de dizer o nome da quinta? Não, isso faz parte das minhas inseguranças, porque achava que a quinta não era suficientemente conhecida. Não era medo, era tipo, se calhar ninguém sabe o que isto é. Mesmo nos dias em que levava a mala cheia, tinha essa sensação. A mala cheia de vinho. De vinho, claro. Sim. Não, obviamente tive que começar a comunicar, mas aos poucos fui percebendo cada vez mais a quinta ia sendo conhecida, e perdi esse receio, e digo cheio de orgulho que somos a Quinta de Monte Travesso, mas hoje em dia é completamente diferente do que há de 96 para cá. Não sei quantos anos vão, mas desses anos todos para trás era diferente, não é? Muito bem. Mas há uma história, essa história é uma história muito interessante e que provavelmente, pelo menos já tivemos essa experiência aqui. Grande parte dos produtores que começaram a produzir vinho DOC tiveram, que foi o levar o vinho, começar por umas caixas. Exatamente, eu posso contar. Então, quando eu comecei, os pais dos meus amigos, se calhar por simpatia, vamos lá experimentar o vinho do Bernardo, e começava por levar as minhas caixinhas ao Porto, só atrás do banco. Eram meia dúzia de caixas, e eles começavam a gostar, iam passando a palavra. Depois comecei por encher a mala do carro, e a quantidade foi aumentando, até que chega à altura em que eu digo, bem, isto já compensa contratar um transportador, então mando a minha primeira palete. Isso foi uma conquista grande. Depois posso dizer, tipo, a primeira exportação também foi uma vitória muito grande. Lembra-se, foi para onde? Para o Brasil. Para o Brasil. O Brasil tem sido sempre uma referência na nossa quinta. Há também uma ligação ali daquele concelho ao Brasil, não há? Ou não? Não há? Não lhe sei dizer. Não há, ok. Mas outra conquista grande foi, para além de já estar a exportar, a primeira vez que eu enchi um contentor sozinho, e disse, caramba, isto está mesmo a correr bem. E
são várias vivências que nos vão dando força e que nos dão alegrias e boas memórias. Isso, e quando lhe reconhecem o e-mail quando está a fazer uma... Isso não foi e-mail, isso foi um telefonema. Um dia estava a fazer uma reserva para um hotel, então diga-me lá o seu e-mail. E eu disse bernardonapoles@quintademontetravesso.com. Quinta de Monte Travesso, trabalha aí, isso tem bons vinhos. Eu, por acaso, sou filho do proprietário, mas fiquei cheio de orgulho por ver que a quinta já era conhecida. Portanto... Bernardo, a sua primeira caixa, o seu primeiro contentor, e a seguir? O que é que era a seguir? O que é que acha que lhe vai voltar a despertar essa experiência, essa emoção que há bocado nos descreveu? Ainda estamos numa fase muito de consolidação, ou seja, o objetivo não é crescer muito mais, é consolidar o que temos, valorizar o produto que fazemos, que ele tenha um valor mais elevado, sermos mais reconhecidos no enoturismo, eventualmente fazer mais casas de campo dispersas pela propriedade, mas mantendo sempre o mesmo conceito, que é cada casa é única, tem a sua privacidade, mas são estas coisas que me movem e que ainda quero concretizar. Quem quiser provar a Quinta Monte Travesso deve começar por onde? Temos o vinho de entrada, chama-se Travesso, e curiosamente tem um rótulo bastante interessante, que é um bobo da corte, e que procura transmitir essa descontração, ou seja, como é um vinho de entrada mais fácil de beber, é um vinho para estar com os amigos, esse será o vinho de início. No caso do tinto, por exemplo, não tem madeira nenhuma, é um vinho fácil, redondo, como nós costumamos dizer na gíria, e esse será o vinho de entrada, e depois a partir daí obviamente vão subindo os patamares para o Quinta, depois para o Reserva Quinta de Monte Travesso, para o Judite, enfim, temos um portfólio bastante grande já, que permite as pessoas irem descobrindo desde um vinho mais fácil até ao vinho mais complexo, mais elaborado. Falou da Judite, esse é um vinho que pretende homenagear também alguém da sua família. Sim, o Quinta do Monte Travesso Judite é claramente um vinho de homenagem à minha bisavó. É um vinho que só se faz em anos com grande qualidade, é uma produção muito limitada. E porquê Judite? Porque o nosso rótulo tem sempre o brasão da família, que vem precisamente dessa minha bisavó Judite. Então somos conhecidos por Nápoles, sobretudo. A avó era a matriarca da família Nápoles, e daí esse vinho de homenagem. Quando é que percebeu que o turismo seria também uma parte relevante do negócio? Eu não sou o pioneiro, eu limito-me a observar o que vai acontecendo na região, e vejo que quem está a trabalhar melhor foi abrindo as portas aos turistas, e eu fui seguindo, e como acho que a Quinta tem um potencial muito grande, o caminho passa por receber as pessoas lá, e o enoturismo é uma forma de fidelizarmos os clientes, para além de nos dar um rendimento extra, sem estarmos aqui a dar... não há custos de transportes, não há custos com distribuidores, temos uma margem muito maior, mas claramente que este é o caminho que a região do Douro tem que fazer, é trazer os turistas às suas casas, às suas quintas, fazer as vendas à porta, e nós estamos a conseguir fazer isso muito bem. Já nos foi falando que tem duas vivendas, é esse o termo? Eu chamo, são casas de campo. Duas casas de campo. E o nome mais pomposo são as Country Houses da Quinta de Monte Travesso. Quer-nos descrever um bocadinho o que é que são essas country houses, que experiência que se pode ter nessas casinhas?
Tem algumas particularidades que são, desde logo, casas em xisto, eram ruínas que estavam dispersas na quinta, que foram recuperadas e, portanto, quem vier hospedar-se neste espaço sente uma vivência da região, obviamente com bastante conforto, e tem privacidade total, ou seja, em cada casa tem a sua pequena piscina. Quem ficar hospedado usufrui só do seu jardim, só da sua piscina. Faz questão disso, da piscina, não faz? Faço questão, sim. Eu, antes de fazer estas casas, frequentei vários turismos e continuo a frequentar e vou procurando retirar o que há de melhor de cada um. Mas preocupava-me, por exemplo, quando os meus filhos eram mais pequenos, se faziam barulho na piscina, precisamente para outros hóspedes, ou se vinham outros hóspedes e eu não estava confortável. Então acho que esta questão de cada um ter o seu espaço é um turismo de excelência. E diferenciador também. E completamente diferenciador. Muito bem. O turismo começa com quartos dentro da casa principal, que hoje é de acesso exclusivo. O que é que tem de especial desse espaço? É isso, já estamos a recuar há muitos anos. E aí o meu pai foi pioneiro na quinta em abrir as portas ao turismo. Era o turismo de habitação na altura, em que os turistas convivem com os proprietários. Eu considero um turismo mais informal, menos personalizado, que obviamente tem o seu nicho de mercado, mas não é aí que eu me quero inserir. Os meus pais já têm idade, então chegou a altura de fechar manter a casa mais preservada só para eles e abrir antes as casas de campo, e daí esta decisão. Não obstante, recebe ainda, em circunstâncias muito especiais, poderá receber em casa ou não. Sim, mas aí nós temos que perceber que quem nos visita está realmente interessado e merece ser convidado a visitar a parte de baixo. E como é que se sente que merece? Pelo interesse deles, pelo próprio brilho nos olhos que se nota, e ficam perfeitamente deslumbrados quando são convidados a descer, a conhecer as fardas dos meus bisavós, a ver a capela, a ver muitas coisas dos antepassados que estão na casa. Sentem-se uns privilegiados e acham que estão num autêntico museu lá em casa. Bernardo, no processo que diz querer dar continuidade de consolidar a marca, já falamos também há pouco um bocadinho sobre isso, quais são os objetivos que se seguem nesta consolidação? Já lhes disse há pouco, mas é fidelizar cada vez mais clientes, que a marca vá sendo conhecida, mas há projetos que eu não quero desvendar já. Que pena. Não. Mas quem nos seguir no Instagram vai ver de certeza novidades ao longo de 2023. E no fundo são pequenas coisas que vamos lançando para que a marca vá sendo consolidada, obviamente. Então temos um ano aqui promissor. Nós procuramos todos os anos inovar um bocadinho, com um fundo de maneio muito reduzido, porque isso também é outra característica da quinta e é importante vincá-la. Ou seja, enquanto que há produtores em que o investimento é feito através de outras atividades, nós somos produtores de vinhos puro e duro, ou seja, todo o investimento que é feito é tirado da terra, não há ali outras fontes de receita a entrarem. Portanto, as coisas têm que ir sendo feitas passo a passo, irem sendo consolidadas. Mas acho que temos dado os passos certos. Às vezes alguns um bocado mais ambiciosos, outros mais retraídos, mas temos caminhado no sentido acho que no sentido certo. Como é que vê, de uma forma mais global, Bernardo, este Douro, onde começam a aparecer players que não têm esse modelo? Não, há uma coisa que me preocupa sinceramente, que é
mais na parte do turismo, quando tentam massificar a região. Isso sou completamente contra. Por outro lado, ver vinhos em volume e a baixos preços também não sou nada de acordo. Portanto, é possível fazer isso no Douro? Pelos vistos não se sabe muito bem como, mas isso temos que estancar esse tipo de situações. Temos que balizar isto muito bem, ter vinhos a preços mais elevados, ter um turismo mais de nicho e menos de massas. Isso de facto preocupa-me, e naquilo que eu faço procuro fazer o que acredito. Ou seja, vinhos com mais valor e menos volume, um turismo mais especializado, mais de nicho e não tanto de massas. Acha que ainda vamos a tempo de evitar a massificação? Ou ela já ali está? Olhando um bocadinho para o que aconteceu este ano, que passou. Vai havendo, mas eu digo, uso uma expressão que é: não vamos algarvizar o Douro. Ou seja, acho que ainda estamos a tempo de conseguir isso. Claro que haverá quem irá furar isto, mas há muita gente consciente de que se vamos massificar, vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Portanto, como há muita gente consciente disso, há gente a estancar também esta massificação. Eu retive algo que disse, que isto não pode ser vir em autocarros despejar turistas à região. Mas isto está a acontecer já hoje. Eu não posso fazer nada. Sim, eu sei. Manifesto-me. Acho que não é esse o caminho que devemos seguir. Claro. Mas não posso fazer muito mais do que isso. Claro. E posso aconselhar as pessoas e quem nos está a ouvir, mas não posso fazer muito mais do que isso. Diz que o importante é ter sonhos. Quais são os seus sonhos? Tantos ainda. Começámos com o primeiro, que é fazer a volta ao mundo à vela. Agora descobri uma coisa engraçada, que é o wingfoil, que é uma vertente de velejar com uma vela nas mãos, sem ser windsurf, e com uma prancha que tem uma espécie de umas asas e que flutua. Ok, também quer dar a volta ao mundo com isso, não? Não, isso é mais para lazer, será o meu escape do próximo verão. É um sonho que tenho agora neste momento. Bernardo, diz que a alma do Douro é a resiliência, porque as pessoas às vezes parecem um carrossel, há alturas em que está tudo a correr muito bem, depois no final da vindima parece que há desânimo, ou pelo tempo, pelas adversidades, ou pela dureza da região. Nós queixamos-nos sempre do tempo. Mas depois a alma do Douro reinventa-se e fica novamente entusiasmada, quer levar isto para a frente e faz um trabalho extraordinário. É isto que sente. Fui eu que disse isso e de facto disse-o porque é o que eu sinto muitas vezes. Hoje, por exemplo, estou aqui convosco, estou super animado e o carrossel está em cima, mas obviamente que há dias que isto é um bocado oprimido, é triste, mas depois vêm as coisas que nos animam e de facto considero que é um carrossel de altos e baixos, mas a gente do Douro, onde eu me insiro, é gente de fibra, de resiliência, que acredita e que está cá para lutar. Então volta a erguer-se, nos momentos de desânimo passa ali um período um bocadinho mais triste, mas depois está cheia de força para levar esta região para a frente. Afinal de contas é só preciso abrir a janela e olhar em frente. Sim, a paisagem é encantadora. É outra coisa que eu digo muitas vezes, se eu vir o Douro de uma perspectiva diferente, por onde ainda não tinha passado, parece que não conheço esta paisagem. E já fiz quilómetros pela região, em diferentes atividades, mas consigo descobrir sempre alguma perspectiva diferente e encantadora. É, não é? Ou pelo lado onde vejo, enfim, temos sempre recantos para descobrir. E enquanto continuarmos a descobri-los, vamos continuar a querer cá estar, não é? Claro que sim, claro que sim. Tempo agora para o nosso contrarrelógio. Contrarrelógio. 10 perguntas, 1 minuto. Exatamente. Qual é a sua quinta favorita? A Quinta de Monte Travesso, obviamente. Do seu percurso, qual o projeto que mais o marcou, exceto o Monte Travesso?
ter estado responsável pela Quinta do Vesúvio. É uma quinta de sonho. Douro Superior ou Cimacorgo? Cimacorgo. Qual é o seu vinho favorito? Quinta de Monte Travesso, Judite. Sítio favorito no Douro? Estou-me a tornar repetitivo, mas não posso dizer que é a Quinta do Monte Travesso. O que é que faria diferente no seu percurso? Complicado. Eu acho que não alterava muita coisa. Mantinha. Qual é o futuro do Douro? É o enoturismo, é não massificar a região, é procurarmos trazer gente, mas de uma forma concertada, um turismo de nicho, vender os nossos vinhos à porta, passa muito por aí. Qual é a sua inspiração? Os meus filhos. Eu brinquei com a minha filha Constança. Eu acho que esta pergunta vai sair e vou dizer que a Constança é a minha inspiração. Pai, não me digas nada disso. Mas Tá é dito. verdade. Está dito? Eu adoro os meus filhos e quando estou com eles parece que o carrossel vem para cima. Semington ou Quinta Monte Travesso? Neste momento é as duas, mas um dia será a Quinta de Monte Travesso. O que é que o faz feliz? Tanta coisa, mas viver aqui, desfrutar de um bom vinho, estar com os meus filhos, andar à vela, enfim. As coisas simples da vida, não é? Sim. 1 minuto e 49, Bernardo, obrigado por nos ter respondido. Algumas perguntas não eram fáceis, convenhamos. Disse aí uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, mas que vou aproveitar agora. O que é que o marcou na Quinta do Vesúvio? Afinal de contas, essa é a quinta talvez mais mística que o Douro tem? Será isso? Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu disser que a Quinta do Vesúvio é a Quinta do Douro, Pronto, ok. eu acho que digo tudo. Ela reúne imponência, grandiosidade, é uma coisa fantástica. Tem uma magia que não se encontra em mais lado nenhum. A Quinta é muito, muito bonita. E não é a primeira pessoa que me diz isso, por acaso. Por tudo aquilo que ela Já ensina. não é a primeira vez que eu ouço isso. E eu era miúdo, ia visitar a Quinta porque os meus pais eram amigos dos antigos donos e ficava deslumbrado já na altura. E mais tarde fiquei com a responsabilidade daquela Quinta e foi tipo um sonho. Mas sentia uma responsabilidade grande, obviamente. Última pergunta. Onde é que o Bernardo se vê daqui por 10 anos? Vejo-me com um pé no Douro e outro num barco. Isso não vai ser fácil. Isso não, mas vai. É preciso equilíbrio. Não, no barco com o computador e com o telefone faz-se muita coisa. Mas vejo-me claramente assim, daqui por 10, se calhar é curto, 15 anos. Vejo-me aí. E à Quinta do Monte Travesso? Onde é que eu a vejo? Sim. Vejo tal como ela está, mas mais bonita, mais acolhedora, mais procurada, mantendo o seu encanto na mesma. Muito obrigada, Bernardo. Nós esta noite tivemos connosco o Bernardo Nápoles, o velejador que produz vinho Monte Travesso. Para já é conhecer no Instagram, visitar o Instagram e seguir a página. Depois é procurar e conhecer, se não encontrar em mais lado nenhum, a Vira Barcos, não tem nada que saber. E se tiver dúvidas é perguntar à Joana onde é que fica a Quinta, que ela ajuda de certeza absoluta, a partida junto. Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Há dias em que, tal como o Bernardo há bocado dizia que há dias bons e há dias maus, há dias em que vale a pena fazer este programa para ouvir as histórias das pessoas que genuinamente amam esta terra e esta região que tanto mal nos faz muitas vezes, mas que nós não conseguimos deixar de amar. Nota-se isso nas suas palavras, nota-se isso a paixão com que fala, que isto está-lhe no sangue, verdadeiramente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu. Muito obrigada, foi um gosto. O PCM é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E que todas as semanas fica disponível no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e YouTube. Até para a semana. Assim especial, nós contamos consigo na próxima história, na próxima semana.